Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos aqui na continuação da nossa reunião de janeiro de 2021. Estamos já no segundo dia de reunião, dia 27 de janeiro de 2021, na parte da tarde. Então, ficaram alguns processos pendentes de julgamento da manhã e também tem um processo pendente de julgamento de ontem. Nós vamos julgar os processos de hoje, da pauta de hoje, dia 27 de janeiro de 2021, pauta das 14 horas. Depois, então, nós voltamos atrás e vamos julgando aquilo que não houve tempo para julgar nos dias anteriores, nas sessões anteriores. Então, o primeiro da pauta aqui, de agora, dessa sessão agora, do dia 27 de janeiro de 2021, às 14 horas, seria o de número 44 da pauta, de autoria do conselheiro Mário, interessado Walter José da Silva, foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Depois transferimos o número 45 da pauta, de autoria da conselheira Rita, o recorrente Osmar Vilela Júnior, também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Aí nós chegamos, então, no número 46 da pauta, processo recorrente Ernesto Promenzio Rodrigues, e é de minha relatoria. Então, vamos então agora julgar esse processo, que ele foi retirado de pauta, e eu acho que está na nossa pasta aí o acordo, a minuta, e eu só queria, então, antes de começarmos, eu vou, então, apresentar aqui o colegiado, certo? Rapidamente, nós já fizemos a apresentação no início do dia, mais longa. Então, está aqui presente o conselheiro Mário, a conselheira Ana Cecília, o conselheiro Pedro Paulo, o conselheiro João Vitor, o conselheiro Maurício, o conselheiro Marcelo, a conselheira Rita e eu, a conselheira Marilena, que estou presidindo os julgamentos. Então, vamos, então, aí passar para o relatório desse processo. Eu vou ser bem rápida, porque é uma matéria bastante conhecida e eu gostaria de, antes de tratar da matéria, a gente dar uma olhadinha no conhecimento, tá? A matéria aí que subiu nulidade do lançamento por ausência de intimação de cotitular de conta bancária conjunta. É uma matéria bastante conhecida, certo? Então, foi dado seguimento, eram várias matérias, e foi dado seguimento parcial para essa matéria, e acabou subindo só essa matéria. Não teve agravo, certo? Não teve agravo. Deixa eu só colocar aqui no processo, por caso eu precise falar de alguma peça. Então, foi um caso de segmento parcial, e o contribuinte foi cientificado, não foi apresentado agravo. Bom, então eu vou já pontuando pelo voto, porque o resumo do processo é esse. Eram várias matérias, subiu essa, dado segmento parcial, e é nulidade de lançamento por ausência de estimação de cotitular de conta bancária conjunta, a matéria de depósito bancário sem identificação de origem. O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas contra-razões tempestivas. Só pontuando, no caso aqui, essa conta conjunta, a cotitular é dependente do contribuinte, pelo acordo da RJ, não fez declaração em separado, fez declaração em conjunto, tá? Não fez declaração em separado. Esse pedido de nulidade por ausência de intimação já tinha sido apresentado para a BRJ já tinha dito que não teria sentido, porque ela já não só fazendo uma consideração aqui prévia, todo mundo sabe aqui o sentido dessa súmula, que na hora que foi feito o artigo 42, se dizia lá claramente que o titular da conta tinha que ser informado do rol de depósito para apresentar lá a justificativa para as origens dos depósitos. E depois, só que havia contas conjuntas, no mundo havia contas conjuntas, então
em algum momento começou a se alegar isso, que as contas eram conjuntas e tinha mais de um titular, certo? E a lei dizia apenas que o titular da conta seria intimado. E então se fez uma alteração, logo que começou a sair as autuações, né, com base no artigo 42, veio uma alteração no artigo 42, uma alteração legislativa, para dizer que, no caso de conta conjunta, o débito apurado, o venture apurado nesse processo, seria dividido proporcionalmente ao quantitativo de cotitulares. Certo? Se fossem 2, 50% para cada um, se fossem 4, 25% para cada um. Paralelamente a isso, obviamente, tinha que ter também, lá no artigo que dizia que tinha que ser intimado o titular, que tinha que ser intimado também o cotitular. Né? E nesse artigo que dizia que o crédito tributário seria rateado, né, ele dizia claramente que é quando os cotitulares apresentarem declaração em separado. Né? Então, paralelamente, quando apresentar a declaração em separado e tiver o rateio do auto-infração, então o cotitular também teria que ser intimado. Só que como não saiu esse artigo, né, que seria paralelo a esse aí, a própria jurisprudência do CAF foi se formando para oportunizar vamos dizer assim, essa defesa por parte do cotitular que não era intimado, né, e receberia um pedaço do auto de infração, caso assim se entendesse no decorrer do processo. E aí, esse, então, é o sentido da súmula CARF número 29, né, que é exatamente para que, nesses casos em que, caso em que haja declaração em separado, portanto, vai haver rateio de lançamento. E aí, então, tem que se chamar o cotitular também, ser intimado para se pronunciar sobre a origem dos depósitos. Bem, então, nesse caso aqui, é o caso dessa súmula, né, vamos dizer, seria a aplicação dessa súmula, que estaria sendo requisitada, e a DRJ já tinha dito que, nesse caso, a cotitular apresentou declaração em conjunto. Bem, aí, então, o processo trata-se de imposto de renda pessoa física, de multa de modo de moto, tem visto a omissão de rendimentos de ganho de capital na alienação de bens, acréscimo patrimonial descoberto e depósito bancário. O que ficou, então, foi só depósito bancário, essa matéria. Né? O colegiado levou provimento ao recurso voluntário. Nesse passo do recurso especial, dentre outros questionamentos, visava-se discutir a nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia do próprio contribuinte fiscalizado e da cotitular das contas bancárias. Vejam, eram várias matérias, dentre essas matérias tinha nulidade por ausência de intimação prévia do contribuinte, como deveria ter sido feita pelo artigo tal. O contribuinte alega isso. E outra nulidade do lançamento por ausência de intimação de cotitular da conta conjunta. Porém, no exame de admissibilidade, né, foram analisadas várias matérias, e essa matéria aqui da nulidade por ausência de intimação, embora tivesse um argumento sem paradigma, tá? Só um argumento, que também ele, o contribuinte, não teria sido intimado como ele entenderia que deveria ser, não se viu isso no despacho de admissibilidade. O despacho de admissibilidade foi feito tratando de várias matérias que trouxeram paradigma, mas, como quase sempre, matéria que só se fala e não se traz paradigma, muitas vezes nem se vê, nem é enxergada. Mas a gente aqui sabe que ela tem que ser tratada. Porém, aqui no final aqui, a única coisa que ficou do despacho de admissibilidade, né, foi essa matéria aqui, o contribuinte foi intimado, né, e ele foi facultado para ele, poderia apresentar agravo, certo? Ele não se pronunciou, o contribuinte não se pronunciou. Então, eu estou aqui aplicando nesse particular, em relação a essa matéria da intimação, né, porque se vocês olharem no recurso, tem lá a intimação do contribuinte que não seguiu, não sei o quê. Não tem paradigma. O paradigma é esse paradigma para nulidade da intimação do cotitular.
Mas eu entendo aí que, seguindo aqui, nós já tivemos casos assim, acho que na sessão passada, na reunião passada, ou na anterior, enfim, temos tido vários casos que nós já seguimos um procedimento, e aí confirmem isso aí, porque para mim está claro que a gente tem feito isso. Processos até meus, eu lembro que nós já fizemos isso. No caso de que a matéria que não foi analisada, ela não foi analisada e foi dado seguimento total, né, ninguém falou daquela matéria, mas deu seguimento. O que acontece? Vai para a Fazenda apresentar contrarrazões e depois vem para a Câmara Superior, não passa pelo contribuinte. E aí a gente tem oportunizado, né, tem determinado o retorno para que o despacho de admissibilidade seja complementado, ainda que no caso de ausência de paradigma e tal, para que o recorrente tenha a ciência de que nem tudo que ele queria trazer para a discussão aqui vai poder ser discutido, certo? Então, já fizemos assim várias vezes, né? A gente diz, olha, o processo chegou aqui, é natural que a pessoa vai querer tratar de tudo que reconhece. Foi dado seguimento, ninguém disse que ninguém negou nada, né? Vai querer discutir tudo. E aí tem lá uma matéria, às vezes uma matéria, muitas vezes, aquelas assim, ainda que tal coisa, então, pedido alternativo, enfim. Bem, nesses casos aqui, eu já tive casos, pelo menos uns 3 casos, que esse caso, né, tem uma matéria que foi suscitada. Creio que essa matéria não está nem pré-questionada, mas eu não estou nem olhando isso. Mas, com certeza, paradigma não tem. Porque paradigma para isso aí foi só dessa parte da conta conjunta. Então, eu entendo que temos entendido aqui, e os últimos casos, se não me engano, o primeiro caso antigo, acho que a Rita não votou assim, votou por voltar, mas nos últimos você já tem votado assim, entendendo que a gente não pode ficar fazendo as vezes da parte, né? Foi para a parte dizendo, ó, está aqui o despacho de várias matérias que a pessoa suscitou, só deu segmento para isso. Não houve agravo, né? Seria o momento de dizer, olha, eu também suscitei isso, não está tratado aqui. O contribuinte não se pronunciou, né? Não mais se pronunciou sobre nada. Então, eu entendo que aqui também a gente não tem como ficar, né, suprindo a inércia da parte. Então, eu estou entendendo que se ele recebeu, ele foi intimado, você tem que ver, foi intimado, não falou nada, ele ficou, vamos dizer assim, satisfeito com o resultado, ou seja, conformado, vamos dizer assim, né? Conformado com o resultado. Bom, então aqui eu estou me concentrando, certo? Não estou suscitando diligência, nada para complemento, certo? E depois eu vou tomar o voto como um todo do conhecimento, é só para você terem noção dessa situação, certo? Aliás, eu tinha vários processos dessa pauta, mas eles acabaram saindo. Que tem isso, que as pessoas estão colocando muita coisa entremeada, né? Preliminares, coisas entremeadas, que são matérias que nós entendemos que são matérias, vamos dizer assim, que por si só valem, né? Elas são independentes, né, de outra matéria, sem paradigma e não se analisa. Aquilo ali só se analisa aquilo para a matéria para a qual se traz o paradigma. Então, isso é algo até que é uma coisa, não sei se ficou coisa antiga, ainda antiga, né, de admissibilidade, mas eu tinha vários nesse sentido. E aí eu estou usando esse critério, que já é um critério da nossa Câmara, da nossa turma. Se deu segmento total e faltou alguma coisa, aí a gente, então, manda para fazer direitinho, para que a pessoa tenha ciência daquilo que ela está, do objeto do recurso dela aqui na Câmara Superior, né, do que vai ser tratado. Se ela foi cientificada e não falou nada, eu entendo que se conformou, então eu estou seguindo adiante com essa matéria aí, certo? Alguém tem alguma colocação em relação a isso? Bem, tem sido mesmo unânime, né, esse posicionamento já de vários casos que a gente tem visto assim. Bem,
Analisando, então, o recurso especial e o despacho que lhe deu segmento parcial, constata-se que nesse último não foi analisado. Bom, nesse parágrafo aqui, eu estou dizendo isso aqui que eu já falei, já resumi, né? Certo? Então, estou explicando aqui que era outra parte aí, era essa da intimação dele próprio, né? Mas, então, estou passando aí, entendendo que houve uma conformação, vamos dizer assim, do contribuinte com o despacho, ele não se pronunciou, não agravou. Em 7 contra-razões, a Nacional pede o não conhecimento do apelo, aí já em relação à matéria que eu agora estou me concentrando, né? Alegando que não foi demonstrada a legal divergência por falta de similitude entre as situações apreciadas nos acordos recorridos e paradigmas. Com efeito, no caso do acordo recorrido, foi afastada a nulidade do lançamento por falta de intimação prévia a um dos titulares, que é essa pessoa que faz declaração conjunta com o contribuinte, para justificar os depósitos efetuados em conta, tendo em vista a verificação de uma peculiaridade ocorrida neste caso concreto. Vejam, essa alegação já tinha sido apresentada em impugnação, lá para a DRJ. A DRJ disse, isso teria que ser feito se fosse declarações em separado, não é. A titular, nesse caso, né, que o contribuinte está querendo que ela seja intimada, ela não apresentou declaração em separado. Acho que ela consta, inclusive, como dependente, enfim. Apresentou declaração conjunta. E aí na hora que o contribuinte coloca esse questionamento, né, esse pedido, ele reitera isso para aqui o acordo recorrido, para o colegiado recorrido, aí o colegiado recorrido diz o seguinte, ó, essa peculiaridade que eles não dão. Na verdade, o TJ já tinha dito que não poderia, né? Mas aí, no acordo recorrido, se diz assim, olha, como poderia agora o contribuinte fazer esse questionamento, pedir isso, se ele já se responsabilizou numa fase anterior por todos os depósitos? Aí ele diz aqui, ó, ele negou esse pedido dele. Ele, para justificar isso, ele viu uma peculiaridade ocorrida nesse caso concreto, a assunção expressa pelo titular da responsabilidade dos valores depositados nas contas conjuntas em resposta às intimações formuladas durante o procedimento fiscal para a comprovação da origem dos depósitos. Ou seja, ele respondia o tempo todo que ele que era o responsável por todos aqueles depósitos, certo? Pelo total das contas. Então, aqui, vejam que está aí no voto, ó. O contribuinte pugna pela nulidade da autuação baseada em depósitos bancários, porque a titular da conta bancária, senhora Maria Lúcia Monteiro Rodrigues, não foi intimada para justificar a origem dos recursos depositados na conta. Contudo, o próprio contribuinte, em resposta à intimação, em folha 749, 752 e 845, assume inteiramente a responsabilidade pelos valores creditados nas contas bancárias. Ainda mais, no documento de folhas 845, reforça a responsabilidade e também identifica contas nos bancos tais e tais, no banco tal e tal. Desta forma, não pode o mesmo argumentar a nulidade do lançamento pelo fato de que a titular não teria sido intimada para prestar esclarecimento sobre a origem dos valores das contas bancárias. Então, isso é o que o acordo disse, né? Vejam que aqui, ninguém disse se ela tinha conta conjunta, ou se ela tinha declaração conjunta ou não. Isso já tinha até sido dito lá na DRJ, já foi a razão da DRJ não aceitar. E aqui o acordo recolhido responde assim, eu entendo que aqui é muito mais ele nem foi a questão da súmula, ele disse assim, olha, como pode argumentar isso se na hora em que era o momento de intimar, se fosse o caso lá na hora da autuação, o próprio contribuinte assumiu a responsabilidade, né? Bom, assim, o paradigma apto a demonstrar divergência no entendimento teria que ser representado por julgado em que, nas mesmas condições do acordo recorrido, autuado que durante a ação fiscal assume a responsabilidade pela totalidade dos depósitos bancários creditados em conta conjunta, a conclusão fosse no sentido de que, ainda assim, deveria ser acolhida preliminar de falta de intimação do titular de conta bancária. Não obstante, da leitura do interior do paradigma, indicado pelo contribuinte, que é o acordo 2201004357, resta claro que na tomada de decisão acerca do afastamento do lançamento de falta de intimação dos titulares,
aquele colegiado não se deparou com a questão presente no acordo recorrido. E que constituiu a sua raça decidente, que é o fato de o autuado assumir a responsabilidade sobre a totalidade dos depósitos. Observa-se ainda que, para a aplicação da súmula CARF número 29, que é o contribuinte quer, conforme pede o contribuinte, o colegiado paradigmático levou em consideração que os titulares da conta bancária não apresentaram declaração em conjunto, condição que sequer foi aferida no caso do acordo recorrido. Veja, eu tenho um acordo que fala assim, olha, como pode agora essa alegação, se lá na hora que estava fazendo a fiscalização, o contribuinte assumiu toda a responsabilidade. Nem falou nada se era ou não declaração conjunta, mas a direção recorrida já disse que era conjunta, né, que a contribuinte, a titular não tem declaração separada. No paradigma, o paradigma, ele está aplicando a súmula assim, mas está dizendo, ó, é para contribuintes com declaração separada, como é o caso aqui. Aí está aqui no acordo o paradigma, está bem claro aqui, observa que uma das contas correntes, né, é mantida com Andréa Saldanha Camargo Aires, cônjuge do recorrente. No entanto, o recorrente não apresentou sua declaração de ajuste referente ao ano calendário 2003 em conjunto. Claro, nesse caso era a cônjuge. Normalmente o problema é quando é a cônjuge, né? Porque normalmente sócios, as contas não se faz declaração em conjunto, né? Tem a conta conjunta, mas essa problemática é muito mais com relação, assim, mãe e filho, né? E cônjuges, né? A questão dos cônjuges. Então, tá aí, no caso aqui, declaração do que diz respeito à omissão de rendimento, nas duas contas mantidas perante o banco e que foram objeto da fiscalização, pois houve comprovação de 500 manchas de conjunto, desde a abertura. Enfim, aqui está bem claro que ele está entendendo que cabe a súmula, mas no caso que ela é aplicada mesmo, né? Se a gente olhar, essa súmula foi uma questão curiosa, que todos os paradigmas que deram suporte à súmula, e nem poderia ser diferente, são com declarações em separado. É óbvio, por quê? Porque o pressuposto dessa obrigatoriedade da intimação era o fato de dividir, de ratear o auto de infração, achar o crédito tributado. Não, isso não é feito quando a declaração em conjunta e a pessoa não entrega outra, né, quando é caso de cônjuge, por exemplo, nem se o cônjuge, o filho, enfim, não são nem autuados, não vão receber um pedaço do auto de infração. Então nem existia jurisprudência para dar suporte ao entendimento assim. Ora, mas aí, como a súmula ficou, a primeira redação dela foi alterada exatamente por isso, porque ela estava completamente fora dos precedentes. Precedentes estavam visando apenas, vamos dizer assim, suprir uma lacuna da lei que não mandava indicar quando iria ratear e quando iria ratear, quando as declarações eram em separado. E aí, foi interessante porque a súmula começou a dar asa para uma nova jurisprudência. Até eu vi aqui. Deixa eu perguntar aí. Não sabe. Você se incomodou com tá? Pois não, que até bebê, né? Até bebê se cobrava a intimação da mãe, tinha conta conjunta com o filho para receber pensão, por exemplo, e se cobrava que o bebê tinha que ser intimado porque que a conta era conjunta, né? Enfim. E aí, foi ao contrário de você, da súmula, vamos dizer assim, sistematizar toda uma jurisprudência num enunciado, o enunciado estava gerando uma jurisprudência que nunca se viu, porque não se rateava nesse ponto. Não se rateia, não. Quando a conta só se rateia quando as pessoas fazem declarações separadas, como está na lei. Bem, então é essa questão, viu? Eu estou não conhecendo do recurso, olha, eu entendo que as diferentes conclusões dos julgados de confronto decorrem claramente das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso. Nessas condições, não é possível estabelecer o necessário paralelo entre os acordos de acordo do paradigma, de modo a se verificar eventual divergência de interpretação de norma, de sorte que o paradigma não é hábil à demonstração do alegado sítio interpretativo. Assim, ausente a similitude fática entre os acordos recorridos e paradigma, não restou demonstrado alegar divergência, razão pela qual eu não conheço o recurso especial do contribuinte. Claro que aí a gente vai se ele fosse ao mérito,
Exatamente, o mérito seria, a declaração não é inseparável, foi o que a DRJ já disse. Então, por isso que mais me entendo que não tem como se conhecer. Bem, boa tarde, a procuradora acabou de adentrar aqui a sala, então eu não estou conhecendo o recurso. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Bom, posso tomar os votos então? Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, no 46 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Bem, agora, então, iríamos para o número 47 da pauta. Deixa eu só aqui, já seguindo aqui para não ver. Eu estou com um problema aqui no meu notebook, não estou conseguindo acessar a internet por ele. De repente, caiu a internet, está normal no celular aqui, está todo mundo acessando aqui em casa e o notebook não enxerga a internet. Eu acho que travou alguma coisa nele aqui, alguma atualização foi feita, ou no meu provedor, ou aqui no sistema do CAF. Estranho, de repente caiu aqui. Eu só consegui entrar pelo telefone. Você não entra nem na internet ou só não entra na rede? Eu só não entro na minha rede. Na internet, no Google, por exemplo, não entra, não? Não entra. Você não desligou sem querer o Wi-Fi do computador, não? Não, eu acho ligado. Eu chequei aqui. Tá ligado o Wi-Fi do computador. E ele não consegue conectar a minha rede aqui em casa. Engraçado, tá sem internet. Engraçado que tem internet no celular, tá normal. Mas o internet celular não é 4G, não? Não, eu tô usando Wi-Fi. Wi-Fi? O mesmo Wi-Fi que você usa no computador? É isso, mesmo Wi-Fi que eu vejo. Não sei, não entendo muito, mas talvez o computador perdeu o link. Será que se você mandar esquecer a rede, não tem isso? E de novo... Então, vou tentar isso mesmo. Bom, enquanto isso eu vou só seguindo aqui, viu, Maurício? E para a gente ver o que a gente vai jogar agora, esse foi o número 46 da pauta. Aí o 47, que seria do conselheiro Maurício, o recorrente Antônio Bernardo Neto foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. E aí chegamos, então, ao número 48 da pauta, recorrente Fazenda Nacional e interessado Luiz Fernando de Carvalho, que é de relatoria da conselheira Rita. Então, agora podemos julgar esse foi mantido. 48? 48. Foi retirado de pauta, não? Não, eu não tenho aqui. 48 não. Porque da outra vez, o e-mail que não veio para mim, né? Mas dessa vez eu vi que eu conferi pela pauta anotada que realmente estava batendo com o que eu tinha. Eles tinham mandado, lembra, um e-mail, em vez para mim, para o presidente da terceira sessão. Podemos, então? Ok? Podemos. Tá ok. Não, ok, é porque mesmo eu marquei aqui, eu marquei errado. 49 é que foi retirado de pauta, né? Sim. Eu vou chegar nele depois. Se o colegiado me permite, eu vou direto ao voto, já é uma matéria conhecida, é um recurso da Fazenda Nacional contra parte do acordo recorrido que entendeu pela possibilidade de compensação do valor de RPJ recolhido pelo contribuinte, uma vez que houve a reclassificação da receita como rendimento de pessoa física. A Fazenda Nacional apresenta recurso, citando como paradigma o Acórdão 104.2954, defendendo que eventuais pagamentos indevidos deveriam ser objetos de eventual discussão e pedido de restituição, e não admitindo essa compensação. Então, conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este colegiado o debate acerca da impossibilidade da dedução do lançamento do imposto de renda recolhido a título de pessoa jurídica sobre os valores que foram considerados rendimentos da pessoa física. No entendimento da turma qual, abro aspas, afigura-se plenamente razoável
a dedução dos eventuais recolhimentos de mesma natureza a título de imposto sobre a renda em nome de LFC Consultoria Empresarial, a qual faturou os valores contratados pelo serviço no cargo de controller, tendo em vista, nessa linha de raciocínio, o tributo exigido da pessoa física no presente auto de infração, reconhecendo-se que parte dele foi efetivamente pago, ainda que por outra. A matéria não é nova, havendo precedentes no mesmo sentido do acórdão recorrido. Vale citar os fundamentos do acórdão 9202008618, da lavra do conselheiro Mário Pereira Filho, os quais adoto como razões de decidir e os quais eu transcrevo para os senhores. É um voto também onde o Mário faz menção a um processo de relatoria do doutor Luiz Eduardo. Cito outros dois precedentes desse colegiado no mesmo sentido, o acórdão 9202008064 e o 9202007392, para concluir que, uma vez reclassificadas as receitas de pessoa jurídica desconsiderada como rendimento auferidos pela pessoa física do sócio, devem ser deduzidos do lançamento os tributos pagos pela respectiva pessoa jurídica, observando-se no caso concreto, por se tratar de um recurso da Fazenda Nacional, a delimitação traçada pelo acórdão recorrido, que o acórdão recorrido está admitindo a compensação apenas de IRPJ. Então, diante do exposto, eu estou conhecendo do recurso para, no mérito, negar reprovimento. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 48 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar reprovimento. Tá. Então, agora, deixa eu seguir aqui certinho. Esse foi o 48, né? O 49 da pauta seria um processo de minha relatoria. Contribuinte Rodolfo Richard, mas ele foi retirado, era recurso contribuinte da Fazenda, foi retirado de pauta a pedido da Fazenda. Depois, então, seria a relatoria seria o processo número 50, relatoria da conselheira Ana Cília Lustosa, recorrente Leonardo Delpino, e também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Depois, o número 51 da pauta, seguindo aqui, que seria Isildinha Roveri Chiqueto, também foi retirado de pauta pela PGFN e seria também de relatoria da conselheira Ana Cecília. Aí, então, com isso, nós terminamos a pauta agora da tarde, né, o segundo período aqui do dia 27, e aí eu peço, então, que nós retornemos, então, para amanhã de hoje mesmo, e vamos, assim, de trás para frente, porque anteontem só tem um, né? Daria mesmo a gente começar pelo de ontem ou de amanhã. Vamos, então, para a pauta da manhã, que ficou ainda em aberto. Nós temos na pauta de amanhã, que é do dia 27, a sessão das 9 horas, ficaram em aberto os processos número 37, 38, 41, 42, 43. Então, eu peço, então, que nós agora voltemos um pouquinho na pauta aí da manhã, para a gente complementar, que é o processo de número 37 da pauta, né, que é do dia 27 de janeiro de 2021, na parte da manhã. É de relatoria da conselheira Rita, e é um embargo, né, embargo de conselheiro, e o interessado é Fazenda Nacional e Brockman Polis Industrial e Florestal S.A. Esse processo, na verdade, ele é um embargo da unidade responsável pela execução, e já antecipo minha... Rita, então a gente precisa arrumar aqui, né? A gente precisa corrigir, né, o questionamento. Na ata, quando nós temos a ata... É porque eu não sei como que essa ata está saindo, porque, assim, acho que o embargo, ele vem da unidade, mas aí no despacho de admissibilidade, a presidente assume como sendo dela. Ah, não, então eu não sei se é por essa razão que sai
Então tudo bem. Nesse caso, porque às vezes tem uns errinhos, assim, a gente já viu de ser de conselheiro, de sair da fazenda, enfim. Eu até no voto coloco o embargante como sendo a unidade, mas aí eu não sei se realmente o correto é deixar que ela assume como dela. Não, eu acho que o correto é assumir como da presidente, porque muitas vezes a pessoa não é o... Porque nesses casos que se recomenda até que se assuma, são esses casos de erro mesmo, que quem executa não tem como executar se não ultrapassar, não é uma questão de discordância ou de omissão, é um entrave que está impedindo a execução. E aí, se a pessoa não é legitimada, por exemplo, não é o delegado, não tem delegação de competência, enfim, é o chefe do SACAT, mas não tem não sei o quê, em vez de mandar voltar para o delegado referendar ou alguma coisa assim, está se vendo que é um erro, qualquer um poderia, no momento que tem a notícia do erro, vamos dizer assim, diligenciar para que o erro seja corrigido. É nesse sentido que é só uma questão de praticidade mesmo. Então, acho que pode deixar mesmo, Rita. Tá bom. Vou colocar aqui. Você pode até dizer, né, que foi inicialmente suscitado pela unidade, mas tendo em vista que foi assumido também pela... É um reforço maior ainda, né? Que 2 pessoas já viram aqui. Né? E aí, esse processo, eu até peço desculpas ao colegiado, foi um erro meu. Eu me confundi a respeito de uma intimação. O contribuinte ele não foi intimado do acórdão recorrido e nem intimado do recurso especial da Fazenda Nacional para contrarrazoar. Então, eu vou ao voto. Dados de embargos inominados apresentados pela Unidade da Receita Federal, encarregada da liquidação e execução do acórdão, com base no artigo 66 do anexo 2, defende a embargante a existência de lapso manifesto no acórdão 9202008940, da sessão de 30 de julho de 2020, haja vista a caracterização da ausência de intimação do contribuinte acerca da decisão do acórdão proferido pela turma ordinária e ainda do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Com razão a embargante, conforme constatado pelo despacho de folhas 240 a 241, o acórdão 9202008940, em que se julgou o recurso especial da Fazenda Nacional, foi proferido antes que o sujeito passivo tomasse ciência da admissibilidade deste apelo e tivesse a oportunidade de oferecer contrarrazões. Nesse cenário, está clara a preterição do direito de defesa do contribuinte, situação que leva à aplicação do artigo 59, decreto 70.235, qual eu transcrevo para os senhores, e sendo a preterição do direito de defesa do contribuinte hipótese de nulidade, aplicando-se efeitos previstos nos citados parágrafos 1º e 2º. Ao presente caso, eu estou votando por acolher os embargos para anular o acórdão 9202008940, determinar a remessa dos autos à delegacia fiscal para a realização da intimação do contribuinte acerca do acórdão 3201000145 e 2201003394 e ainda do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, determinar a devolução dos prazos ao contribuinte para apresentação de recurso que entender cabível ou mesmo para apresentação de contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional. E, por fim, saneado feito cumprido o trâmite processual, determinar o retorno do processo à Câmara Superior para novo julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional. Nesse processo, o que aconteceu? Teve a decisão, a primeira decisão, o processo acaba que tem um termo de intimação do contribuinte, vai para a DRJ, para a delegacia, e a delegacia apresenta um embargos. Aí o processo ele retorna para o CARF, os embargos eles são admitidos para poder sanar um lapso manifesto, e isso depois volta direto para a Fazenda poder apresentar, então, o recurso, porque o contribuinte, no caso concreto, teve o seu recurso voluntário provido. E aí, como teve esse lapso aí entre a intimação do recurso especial, acaba que eu me confundi com essa intimação que tinha no processo e não observei que o contribuinte, de fato, não chegou a ser intimado do recurso da Fazenda. Então, a matéria aqui foi TR, a questão da averbação sem registro no matrícula do imóvel. Então, a gente acabou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
mas o contribuinte não foi intimado realmente. No acórdão recorrido, o primeiro, né, que teve um embargo, ele já foi dar provimento ao recurso, né, os dois. Aí isso desceu para a intimação do contribuinte, se eu não me engano, quando chegou na DRJ, ela apresentou o recurso, ou quando a DRJ, quando o processo desceu com o recurso da Fazenda, deixa eu até abrir aqui, lá para a delegacia, ao invés de intimar o contribuinte, ela apresenta embargos. E aí o processo volta para o julgamento dos embargos. Deixa eu pegar aqui o processo. Foi isso, a Fazenda Nacional foi intimada do acordo, ela apresentou recurso especial, que foi admitido, aí o despacho de admissibilidade mandou o processo para a Delegacia Fiscal de Lages, em Santa Catarina, para intimação do sujeito passivo, e aí a delegacia apresentou embargos. Aí o processo voltou para o CARF para analisar os embargos e acaba que a intimação do contribuinte não foi concretizada, porque depois da análise dos embargos, o processo já foi remetido para a Fazenda Nacional, ela então reitera os seus pedidos do regime do recurso especial e o processo segue para julgamento. Certo. Aí você está estou anulando, mandando sanear e devolver para a gente julgar novamente. Pois é, eu tenho só dúvida. Deixa eu só dar uma olhadinha mais, Rita, para ver se... Tá bom. Tá. Eu só estava na dúvida, assim, dentro daquela ideia de aproveitamento máximo, né, dos atos, né, se o contribuinte iria mesmo se deixar para anular, caso tivesse mesmo um pronunciamento, enfim, vamos dizer que ele nem responde nada, a gente anulou, né. Eu pensei nisso também, eu só fiquei sem saber como, né, se não seria quase que uma... condicionar, mas eu estou aberta a... Eu acho que a gente poderia... O colegiado entender, no sentido que uma vez intimado e silente, mantém seu acordo. Talvez fosse o caso de acolher os embargos, sim, tá? Mas os embargos conduzindo a uma resolução para que ele seja intimado, certo? E aí, no retorno da resolução, a gente veria. Porque eu penso assim, se ele voltar a não apresentar nada, né? Será que seria uma... Eu não sei. Porque se ele apresentar, a gente ia ter que anular de toda forma. Né? Sim. Aí a gente anularia no retorno da resolução. Sim. Aí sim, porque aí a resolução não está decidindo nada. Ela só está instruindo o processo. Entendeu? É só uma instrução. Eu acho que no embargo que a gente está instruindo, né, que é para instruir um processo ainda, não se sabe o que ele vai trazer, né, eu acho que, não sei se seria o caso da gente já anular, né. Bom, isso é só o que... Mas aí eu posso acolher os embargos por meio de resolução? Sim. Ué, acolher os embargos, o embargo não é igual, então, para corrigindo, né, vai a resolução para... E qual foi o problema aí? Ele não foi intimado, não se sabe se ele apresentaria contra-razões ou uma outra peça qualquer, ou ele poderia apresentar embargo, sei lá o quê. Ele não foi intimado nem do recurso, do acórdão, nem do acórdão, né? Bom, vamos pensar aí, Rita, eu só por uma questão de praticidade, né? Se, né, alguém vê problema de a gente acolher embargo e vamos dizer que o embargo fosse assim, ó, vocês não viram 5 volumes de documentos que trouxeram,
certo? Se eu, na hora que eu olhar, realmente não vimos, desculpe, tinha lá um monte de anexo que eu não vi. Aí, na hora que eu vou ver, eu tenho uma dúvida sobre uma coisa dessa. Eu tenho que decidir porque é um embargo? Entendeu? Eu não poderia pedir uma resolução para alguma coisa? Eu acho que o embargo, quando ele suscita alguma coisa, algum vício, esse vício pode suscitar uma necessidade de um esclarecimento, de uma instrução. Então, assim, eu não vejo, tecnicamente, nenhum problema com isso. A minha questão é só isso, porque o contribuinte que ele ganhou, né? Ele ganhou da primeira vez. A única coisa que eu fiquei pensando é que, assim, como é uma nulidade processual, né, digamos que quando esse processo voltasse, pode ser que a gente não tivesse a mesma composição do colegiado, né? Então, assim, embora essa seja uma matéria que a gente já tem uma ideia de como resolveria, né, mas, assim, no caso de outros embargos, onde não é uma questão de nulidade processual, que a gente tem talvez um lapso, uma omissão, a gente consegue resolver por outro acordo, né, por meio de uma nova decisão que convalida isso. Aí, o meu receio é só, processualmente falando, isso seria um bom caminho. A gente abrir um precedente, porque aí a gente está meio que condicionando, olha, a gente vai regularizar o processo e depois volta de novo para a gente poder só, não sei, talvez confirmar a decisão que já foi dada pelo colegiado, mas aí pode ser que quando isso volte para a gente confirmar, a composição já não seja a mesma. Ah, sim, isso daí para mim é o menos importante, porque isso é do jogo, né? Toda vez que a gente anula alguma coisa e julga de novo, tem esse risco. A minha questão era só aqueles atos que podem ser convalidados, né? Caso não tenha resposta nenhuma, mas enfim. Porque aqui o único ato que a gente tem é o próprio acordo, né? É o próprio acordo, mas o que eu vou fazer não é olhar alguma coisa que eu deixei de olhar, é ver se alguém vai trazer alguma coisa que eu teria que olhar para esse ato. É só isso a minha questão, viu, Lívia? Se tivesse, se fosse um pedido do contribuinte, isso, um embargo dele, eu não tinha dúvida nenhuma que era lá. Ele estava pedindo porque ele tem que apresentar, ele quer apresentar contra-razões, né? Até porque o recurso da Fazenda foi provido, né? Uhum. Então, contra-razões, de repente, teria peso, é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, ainda para eu olhar... Mas, assim, deixa a sua proposta, a gente ver o que o colegiado acha. Eu também não tenho sobre essa questão de ser outra composição e outro resultado, isso do PAF mesmo. Né? Se for uma coisa errada, o que vai se fazer? Né? Houve um erro. Não, mas é porque assim, o que eu pensei fosse, ainda que o processo volte para a gente, só para a gente poder, entre aspas, né, confirmar aquela decisão, porque o contribuinte não apresentou nada, pode se parecer incoerente se a composição do colegiado for outra, porque assim, né, o colegiado vai estar confirmando uma coisa que, se fosse a mesma composição, ok, está referendando o que já foi feito, mas pode ser que tenha um conselheiro diferente que não queira confirmar. Confirmando o quê? Se ele não apresentar nada, você vai deixar o processo como ele está. Confirmar não, mas se ele não apresentar nada, a gente vai mandar o processo para, seguir sem voltar? Sim. Mas oportunizou. E ele não apresentar nada, vai fazer o quê? É exatamente essa questão que eu estou colocando. Porque senão eu vou ter que condicionar, no sentido de que não, se ele apresentar, anula. Se ele não apresentar, segue o processo? Sim. Sim, porque aí... A decisão foi totalmente favorável a ele? É só um pouquinho, João Vitor, só para terminar o recorrido. Se ele apresentar alguma coisa, as contra-razões, o que ele pode apresentar? Embargo ao acórdão lá de trás. Ele não foi intimado do acórdão, né? Não, acabou, Rita, já entendi que tem que anular mesmo, porque ele não iria apresentar isso, mas tendo em vista que já até ele perdeu, vamos dizer assim, né? Ele já vai ter essa noção que esse que é anulado, ele perdeu, ele pode ter alguma questão de embargo, alguma coisa assim, para refletir ainda na segunda instância, porque ele não foi cientificado do acordo, não é isso, né?
Não Também. foi. Tá. Não, tudo bem. Nem o acordo, nem do primeiro e nem dos embargos. Ok, vamos ouvir então os conselheiros, que eu agora estou assim, já elaborando outras variáveis que realmente poderia voltar ainda a uma situação anterior, e aí então, um acórdão vivo, aí sim é que teríamos problema, né? Certo? Se ele, com direito, chegou a uma outra fase sem ter ciência da anterior. Porque se fosse só contra razões, tudo bem, mas assim, ele pode querer embargar do recorrido, né? Do primeiro acordo. Principalmente sabendo já da decisão, às vezes que especificar algum detalhe, alguma coisa que, talvez, enfim, as possibilidades são inúmeras. Então, Rita, você está mantendo esse posicionamento de anular e mandar, então, eu acho que isso realmente saneia, né? Saneia e volta o processo até o pedaço em que ele, vamos dizer assim, encrencou, né? Em que deu um problema. Bem, conselheiro Mário. E eu só fiquei na dúvida se, né, por prevenção, ele já deveria ser distribuído para mim, mas aí não sei se põe isso, né? Ou se isso já é uma regra que observa. Não, eu acho que tem já uma regra que é sorteado, até porque quando ele retorna, não tem mais como, acho que não fica, se fosse resolução, claro. Sim, a resolução sim, né, claro, mas isso não fica vinculado não. Bem, conselheiro Mário. Só uma dúvida, algumas dúvidas minhas rápidas aqui, Rita. Você está pedindo para ele tomar ciência do acórdão 3201000145 e do 2201003394. Esse primeiro acórdão ele já não tinha tomado ciência dele, não? Não, porque foi proferido esse primeiro acordo, o processo foi para a Procuradoria apresentou recurso especial e a Delegacia Fiscal desceu para a Delegacia intimar o contribuinte do acórdão e do recurso especial, e a Delegacia devolveu com embargos. E aí o acórdão 2201 é o acórdão de embargos. Tá, eu vou fazer só uma sugestão para uma maneira. Só para dizer um pedaço. O que está acontecendo aqui, Mário, nossa internet? Você ficou clicando e não está chegando ninguém. Todo mundo fica picotando. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu ouço mais assim, picotado. Eu não estou vendo mais ninguém, a não ser a Rita. Tudo mentalizado aqui. Para mim, isso é normal. Para mim, só tela. Doutora, vai precisar encerrar a gravação. Aparentemente nós estamos com algum probleminha aqui de internet e vamos esperar para ver se todos nós conseguimos voltar para